Convidado do dia. Muito bem, recebemos hoje, ao vivo, no estúdio da Rasca Web, aqui na bancada do Malha Fina, o secretário municipal de Educação, Paulo Fortunato. Bom, o governo angrense anunciou recentemente a criação de um grupo de trabalho para implementar a estratégia 17.7 da já famosa Meta 17 do Plano Municipal de Educação, o PME, para o decênio de 2015 a 2025. Pois muito bem, essa estratégia tem como objetivo garantir a equiparação salarial dos professores com os demais cargos de nível técnico e também superior. O grupo foi estabelecido através de decreto, como uma resposta à urgência de planejamento e gestão estratégica para adequação salarial na área da educação em Angra dos Reis. É isso que a gente diz, o papel aceita qualquer coisa, tá lá, tem um decreto, tá escrito. E a gente faz o outro recorte que sábado, no dia 13, né, um grupo de professores fez uma caminhada pacífica pelas ruas do centro da cidade e esse ato teve algumas culminâncias, entre elas na frente do Palácio Raul Pompeia. Onde é o Palácio Raul Pompeia? Boa pergunta. A sede da prefeitura, exatamente. O prédio da prefeitura. Prefeitura, obviamente, sábado estava fechado. E amanhã está agendada, e se não resolver nada, uma nova passeata. E desde já a gente agradece aí bastante aí o carinho que a gente tem recebido de professores, educadores, pais, mães, gente que está contrária a tudo isso também, porque faz parte, democracia é isso. Todo mundo pode dar sua opinião. Renato, quero opinar, como é que eu faço? Muito simples, entra lá no WhatsApp da Rasca e você tem a opção para 33688380 e também o Instagram, que inclusive você acompanha as imagens. Aqui está o Vlad Flores, o Renato Aguiar, Paulo Fortunato aqui ao nosso lado, e o Instagram da Rasca é muito simples, @RascoWeb. E desde já a gente dá um pulo lá no nosso Instagram, muita gente participando, mas o tema 90,9% aqui é exatamente a meta. Meta, né? 17, né? Vamos cumprir essa meta. Já teve bolinho de aniversário, 10 anos que não sai no papel. Teve caras e rusga. E alguns vereadores fizeram contato com a gente, recebemos o decreto. Então, existe. Ponto. Você leu, Renato? Li. Mas vamos agora destrinchar essa história e, quem sabe, receber a boa notícia. Somos otimistas, somos pela educação. E você sabe que eu sou um grande cara que gosto muito de Paulo Freire. Até embaixo da árvore tem que ser um local para educar, para trocar. E aqui a Rasca é esse ambiente plural e multiplataforma. Bem-vindo à tecnologia, bem-vindo, Paulo Fortunato. Bom dia, Fortunato. Bom dia, Vlad, bom dia, Renato. Bom dia, Nelson, bom dia, Fabrício, nosso secretário de comunicação, meus companheiros, o Vitor e o Diego, que estão aqui também conosco, da educação, do nosso recurso humano e do nosso controle interno. Bom dia, ouvinte, Rasca Web, né? Ouvinte multiplataformas, né? É uma rádio que é a rádio do século XXI, né? Então, bom dia a todos, estão aqui às ordens à disposição para nós conversarmos sobre educação, né? Mais uma vez, tendo a oportunidade de conversar sobre educação. Eu queria já começar entrando de sola, Fortunato, porque tá no nosso DNA isso, já entra rasgando. Cara, tem muito professor acompanhando a gente, ouvindo a gente, vendo a gente. Tem alguém trabalhando ou tá todo mundo vendo a gente? Eu acredito que quem tá no momento de dar aula tá dando aula. Tá dando aula. Tem certeza disso. Certeza disso, cara. Porque eu vou te falar, a audiência dos professores está gigantesca aqui com o Malha Fina. E a gente agradece a toda a categoria aí que tá colada no Malha Fina. E quem perdeu não pode estar dando aula, relaxa, porque vai estar nos grupos e lá no canal do YouTube. 24 horas por dia você pode acessar a Rasca. Vamos lá, tem perguntas várias aqui, a gente vai dar uma passada rápida aqui. O Walter, a LC, o PVD, tá o Ronald Filho, a Elaine Jacques, Lisandro, Pati, muita gente mandou ontem aqui, desde que o prefeito Fernando Jordão por aqui esteve, inclusive tá lá também no nosso canal no YouTube, você pode entrar que tá lá, entrevista com o prefeito, a Alessandra, o Davi,
a Carol Moreira e por aí vai. Aí a gente pega a Paty Veríssimo aqui, que ela pergunta ao secretário, dá bom dia ao secretário. Seu secretário, o que falta para que seja alterada aí para 35 horas a carga horária dos inspetores dos alunos? É a única categoria, segundo a Paty Veríssimo, obrigado pela sua participação, única categoria da educação que faz 40 horas, que a questão também dos inspetores surgiu com muita força, muita musculatura ontem, o que é legal, é plural aqui. É lógico, Renato, vou aqui me permitir iniciar esse nosso bate-papo aqui, fique à vontade, essa nossa resenha aqui, que também é uma prestação de contas. Perfeito. Né? E transparente. E aí eu quero dizer aqui o seguinte, eu vou desejar aqui um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo da hora que, que a pessoa vai assistir. Em que vai nos assistir, né? E aos nossos colegas de educação, em nome da professora Cristiane Noé, né? E vou contar rapidamente uma história. A minha chegada, meu cartão de visitas em Angra dos Reis, Vlad, foi a professora Cristiane Noé, uma caixa de som, um microfone, né? E ela, isso no dia 4 de janeiro de 2021, requisitando, né, o que se chamava de 14º, né? Fui entender com a equipe, fui entender com o time o que era esse 14º. Na verdade, era um repasse da diferença do Fundeb não utilizada. Ou seja, a regra de Fundeb diz o seguinte: se você não utilizar 70% dos recursos do Fundeb especificamente em recursos humanos, mas em especial em folha, deve-se promover o rateio com a diferença até chegar aos 70%. Né? Naquele ano de 2021, nós pagamos o primeiro abono, né? E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, que desde então, a gestão do prefeito Fernando Jordão é uma gestão de compromisso. É uma gestão de qualidade e de compromisso. Então, nós pagamos em 21, 22 e 23, consecutivamente, abonos, né, para darmos conta, por exemplo, dessa questão do Fundeb. E aí eu quero só salientar, porque eu prestei muita atenção também, não só na entrevista ontem maravilhosa do prefeito Fernando Jordão, vocês realmente são craques, né? Mas Fernando Jordão também é craque. Também é craque, né? Mas também prestei muita atenção na entrevista da professora Cristiane Noé. Isso. Né? Foi uma belíssima entrevista, né? Só para alertá-los que no ano de 2021 nós conseguimos a utilização de 92,54% dos recursos do Fundeb em folha. No ano de 2022 subimos para 98,25%, ou seja, praticamente todo o Fundeb em folha. E em 2023 chegamos à mesma margem percentual de pagamento de utilização do Fundeb. 94,11%, 95%. Isso em dinheiro, você tem ideia? Vou te falar. Favor. Em 2021, 101 milhões. Em 2022, 109. Em 2023, 174 milhões de reais. Pois é, eu queria lembrar um detalhe aqui. Renato, como é o nome do diretor do Sindicato dos Professores Angra e Paraty? Concedeu entrevista aqui pra gente também? O pessoal do CEP? Alex Almeida. Eu vi também essa o Alex Almeida, como diretor dos sindicatos, disse que Angra perdeu o Fundeb ano passado e esse ano. Já a Cristiane Noé, que também deu entrevista aqui pra gente, disse que não perdeu. Então estou perguntando direto pro secretário. Angra perdeu o Fundeb ou não perdeu? Não perdeu o Fundeb. Tá vendo? O que a gente está falando aqui, inclusive, é com relação ao VAR e o VAAT. Vamos ser justos no que tem que ser justo. Né? Perfeito. O VAR e o VAAT são 2 pontos de inovação do Fundeb com relação à aplicabilidade de algumas metas estabelecidas pelo Fundeb, né? Dentre elas a chamada processo consultivo de escolha de diretores de escola, né? Para que seja qualificado esse recurso do Fundeb. Mas Angra não perdeu o Fundeb. Não existe essa possibilidade de acontecer. Nós estamos rigorosamente em dia. Nessa última prestação de contas, nesse último quadrimestre, por exemplo, Angra foi o quarto município, um dos 4 primeiros municípios do estado que informou o CIOP. Ou seja, nós estamos rigorosamente... Quero agradecer aqui também... Só traduz o que seria o CIOP. O CIOP é um sistema de informações, tá, do FNDE. Perfeito. Ou seja, se você não consegue as prestações de conta e fazer as aprovações de prestações de contas e não informa, aí sim o município pode ficar lijado do recebimento das suas cotas do Fundeb. Então, nesse momento, quero também agradecer, né, ao Conselho Municipal de Educação, né, principalmente na pessoa da sua presidente, da professora Silvia Lira, né, da presidência do CACUS Fundeb, na figura da Valquíria, secretária escolar da escola Aura Quilombola, Aura Pires da Gama, né? Ontem visitado por a Vara Federal, a juíza saiu encantada com o funcionamento da nossa escola quilombola, e dizer para você o seguinte, que nós somos uma gestão de compromisso. Mas a gente não pode esquecer que política pública é para a sociedade.
Não só apenas. Os interessados, por exemplo, nessa temática de reivindicação salarial são os profissionais de educação. Mas isso é de interesse de toda a sociedade. Então, só para ajudar na contextualização, né? São vários temas que permeiam esse assunto, e eu quero lembrar que em 2021, dali, nós honramos o primeiro compromisso de pagamento, né, com o abono em dezembro de 2021. Perfeito. Então, de lá para cá, foram 3 abonos consecutivos, o Fundeb operando e funcionando normalmente na Prefeitura de Angra dos Reis. Renato Aguiar. Secretário Vlad, ouvintes que estão na multiplataforma nos acompanhando aqui, todos sejam muito bem-vindos. Aí já tem um contraponto aqui por parte do Alex Almeida, que representa o CEP, ele diz aqui: corrija aí, Renatão, afirmei que perdeu o VAR, uma parcela do Fundeb, por não cumprir as condicionantes previstas no Fundeb. E ele grifa ainda que as berçaristas fazem parte da meta 17, que além de ter a questão da meta 17, pois é exigido a docência para ingresso no cargo. O governo berçarista fazem parte da meta 17. Não, peraí, calma. Vamos tentar alertar isso aí. Então vamos fatiar. São duas questões. O VAR. Vamos VAT. Eu também assisti a entrevista do Alex. Né? Não, um abraço para o Alex. Não interrompi até a entrevista com informações em paralelo, eu entendi o que você falou, Flávio. Sim. Você então tem vamos lá. VAR, parcela do Fundeb. O VAR tem uma condicionante. Agora, o Alex não citou que a nova lei do Fundeb deixa claro também que já vai ser implementado, que baixo resultado de IDEB também vai gerar perda de Fundeb. Então, que baixo resultado pedagógico, monitoramento o IDEB é o índice, né? Também vai gerar perda de IDEB. E aí? E de Fundeb. E aí? Eu acho justo, que, por exemplo, é a qualificação do resultado pedagógico que premia. Em prol do recurso público. Então, eu concordo, né, com os gestores do Fundeb. Agora, é muito importante que todas as pessoas compreendam o contexto geral onde está se dando. Não, os berçaristas, da forma como está escrita a meta 17, não fazem jus. Agora, se a reivindicação é justa, é outra conversa. Como é que faz esse processo? Via Câmara? Não. Pera aí, Renato. Primeiro, acho que a gente tem que começar a entender o contexto geral, para depois daí partirmos para as partes. Né? Porque todos os temas estão sendo colocados agora sobre a mesa, todas juntas de uma forma, né? Por exemplo, você falou de inspetor de alunos, aí tem monitor de educação especial, eu agregaria aqui, por exemplo, os auxiliares de biblioteca. Sim, que já tem também. Eu já agregaria aqui auxiliar de biblioteca. Já tem. Então nós precisamos que a sociedade compreenda o processo como um todo. A meta 17 você já explicou do que se trata. Ela fala de docentes unicamente, se quiser ler de novo a meta 17, pode ficar à vontade, por favor. Sim. Mas o mérito reivindicatório pode ser que se faça jus. Perfeito. Então, quando a prefeitura ela resolve, né, o prefeito Fernando Jordão, editar um decreto para constituir um grupo de trabalho que possa rediscutir essas nuances, porque lá atrás não existiam essas realidades profissionais como existem hoje. Lá atrás o tamanho da rede era muito menor. Hoje são 1.500 matrículas de docentes. E 1.300 ou 1.200 pessoas, porque temos alguns profissionais que têm 2 matrículas, né? Foram aprovados em 2 concursos, né? O que é plenamente legal. Existem outras questões que envolveram o orçamento, né? De necessidade de aplicabilidade imediata. Veja, por exemplo, a questão de 1/3 do planejamento. Por que hoje nós temos 1.500 matrículas de docentes 1? Para dar conta da estratégia, né, da realização de 1/3 do planejamento. Secretário, a gente ampliou a quantidade de docentes 1 na folha para que possa o docente 1 realizar o seu planejamento, o seu tempo de planejamento. O que é isso, esse tempo de planejamento? Aos docentes 1, né, que tem uma carga horária de trabalho de 22 horas e 30 minutos, não é uma carga horária de 40 horas, é uma carga horária de 22 horas e 30 minutos. Está no edital lá atrás, quando fizeram o concurso. E é o que está vigindo, inclusive, na carreira do magistério. E é importante salientar que o magistério tem um plano de carreira próprio. Ele não tem um plano de carreira misturado com os demais servidores da prefeitura. Isso é uma conquista que poucos municípios têm e que é mérito mesmo do magistério, de lutas
muito provavelmente para conquistar esse plano de carreira. Como nós, professores do Estado, eu sou professor do Estado do Rio de Janeiro, sou professor do município do Rio de Janeiro, também por processo de lutas conquistamos o nosso plano de carreira. Então, o plano de carreira do Magistério de Angra são 22 horas e 30 minutos. Dessas 22 horas e 30 minutos, 15 horas é com interatividade com o aluno. 7 horas e 30 elas são utilizadas para formação continuada, planejamento, capacitação em serviço, correção de cadernos e atividades, correção de avaliações. Ou seja, dentro da carga horária desse profissional, você tem uma parte dela que é destacada, né, onde não há interatividade com o aluno. Só que a lei é muito clara. A lei diz que os estudantes precisam ter 800 horas, no mínimo, de carga horária anual, né, e 200 dias letivos. Como é que você tira carga horária, né, desse profissional, que a lei determina, que tem que estar voltada para a realização dessas atividades extra-aula, e ao mesmo tempo você não deixa o estudante sem a carga horária mínima? Não teve outro jeito. Ampliando, né, a folha de pagamento com novas contratações através do concurso público. Você está dizendo que ele atinge os 200 dias, mas não as 800 horas? O aluno, se a gente não tiver hoje o outro professor, e hoje e Angra é um dos pouquíssimos municípios do Brasil que os anos iniciais do ensino fundamental, né, e a educação infantil, você tem hoje, né, 2 professores atuando por turma. Um atuando com a base nacional curricular comum e o outro atuando com os componentes da parte diversificada do currículo. Tudo isso é estratégia. Ou seja, é mais gente a ser contratada, é mais gente a ser colocada a serviço para poder, por exemplo, cumprir esse planejamento. Na outra ponta, qual foi a solução para os docentes 2? Né? Ampliar a carga horária. Essa carga horária não foi revestida em turma, em sala de aula, dando aula, mas sim pagando a esse profissional o que a lei determina, né, para fazer jus à sua carga horária de planejamento dentro da sua carga horária de trabalho. Ou seja, hoje os docentes 2 têm uma carga horária de 24 horas semanais, 16 atuando em turma e 8 fora de turma. Tudo isso são cenários de realidade orçamentários não considerados à época da elaboração, por exemplo, da meta 17. Renato. Okay. Vamos dar uma passada aqui, o Vlad, secretário, aproveitar aqui que tem muita gente participando aqui no Instagram. Tem uma pergunta do inspetor a gente vai chegar lá também. Já posso responder a Patrícia aqui logo? Não, a gente vai aqui. Vou só registrar que o Jusco, a Andréia está passando por aqui, o Lete, a Mary Trilheira, o Lineu também, a Rose Sofia, o Tatalinho também entrou, a Alice Salles, Pati Veríssimo, a Fernanda Silva Machado, a Lete Witt, a Nath Venância, a Cristiane Noeta, ela dando bom dia, Renato, bom dia, Vlad, bom dia, secretário, obrigado aí, representando aí a categoria, Débora Pontes, Eliab Santos, a Marília Teles, a Pati Veríssima, inclusive ela fala da questão da inclusão dos berçaristas nesse estudo de impacto orçamentário. A Andréia, do Simples Mar, ontem ela entrou falando que tem que discutir o PCCE, que é o plano de carreiras e salários, Aí eu concordo, Renato, só para pegar o gancho da Andréia, o que a Andréia fala. Sim. Vamos discutir o PCCR como está sendo discutido o plano de carreira do município como um todo. Um trabalho sendo feito com a Secretaria de Administração e IBAN. Então nós vamos discutir o PCCR. E a gente, aqui a Rosileia Oliveira, ela disse, não existe cidade da educação, entre aspas, obrigado aí, Rosileia, sem a real valorização daqueles que são a base, né? Ou que estão lá no dia a dia. Então, nós docentes, estamos há 10 anos aguardando a implementação da meta 17, e aí a gente pega o gancho também aí, que a gente colocou. Tem a questão do monitor, tem a questão de creche, são várias categorias, melhor falando, que poderiam ser centralizadas e discutidas. Sinaliza para mim, me corrijam se eu estou errado, mas talvez o PCCR ou uma lei específica. Ontem o vereador Charles Neves, que por aqui já passou também, ele disse que tem leis sobre isso. Se tem a lei, aplica-se. Se não tem, discute e cria-se a lei. O vereador Charles Neves é um vereador da base, né? Ele tem toda a liberdade para conversar com a Secretaria de Governo, que é a nossa secretaria, como de oposição que é a nossa Secretaria de coordenação, né, das atividades, e conversar com a Secretaria de Governo com relação a essa ponderação que ele coloca de legislação existente. O que a gente está diante aqui é do seguinte cenário, Renato. Esse é o cenário que a gente mais uma vez temos que colocar. Não tem jeito. A discussão é financeira. Se não tem o orçamento, dinheiro... A época
em que se estabeleceu as condicionantes, por exemplo, para a elaboração da meta 17, o número de monitores de educação especial não é o que se é hoje, o número de berçaristas não é o que se é hoje, o número de inspetor de alunos não é o que se é hoje. Eles mandaram até a referência, 108 monitores de educação especial. Sim, vou chegar lá. Então, assim, é importante a gente contextualizar historicamente o processo, porque senão fica parecendo que 10 anos não se fez nada. Então, eu gostaria de discordar da colega que pontuou a questão da cidade da educação e valorização. Como não falar de uma cidade da educação que valoriza o concurso público? Todos os que assumiram os cargos na Secretaria de Educação são oriundos do concurso público de 2019, que nós prorrogamos o prazo, inclusive, para poder aproveitar praticamente todo o concurso público. Secretário, vamos fatiar aqui no passo a passo. A questão dos inspetores de alunos, que a única categoria a trabalhar 40 horas semanais, e depende do que para resolver? Não depende de nada, porque é o seguinte, primeiro o que a gente precisa compreender é o contexto geral. Perfeito. Não adianta tentar fazer passo a passo se não entende o contexto geral. Essa situação, por exemplo, de inspetor, foi levantada quando? Quando que vem à tona? Quando é que ela aconteceu? Surgiu, pra gente aqui surgiu então vou fazer, cerca de 2 semanas atrás. Eu vou fazer o seguinte. Antes não tinha o malha fina, amigo. Então. Eu vou fazer a seguinte. Mas a gente tá aqui pra resolver. Eu vou fazer. Não, calma que não é assim. Eu vivo tão calmo que até a tia Emília. Eu tô calmo demais até agora. Exatamente. Daqui a pouco eu vou perder a calma. Daqui a pouco eu vou perder a calma. Eu vou fazer a seguinte provocação. Os inspetores que são recentes, na sua maioria, do concurso público, né, de 2019. Eles hoje estão, se eu não me engano, Vitor, se eu estiver errado, me corrija. Na 203, R$ 3.246,26 de salário inicial, né, para uma carga horária de 35 horas. Reduz a carga horária? Reduz o salário? 40 horas, perdão. Estamos lembrando que no bastidor está o Vitor do RH, Recursos Humanos da Prefeitura, no suporte ao secretário. Ninguém sabe tudo. A conversa reduz também? Ou não? A gente deixa no 203 e reduz a carga horária. Perfeito. O que a sociedade pensa sobre isso? Se eu tenho X número de inspetores, reduzo para 20 horas, o que eu vou precisar? Desse dobro de inspetores que estão atuando, por uma razão simples. Porque tem um aluno que está lá na ponta, lá necessitando do trabalho do inspetor. Agora, esse tema vem à tona nesse momento, né? Eu não estou aqui emitindo um juízo de valor, né? A construção do plano de carreira não é oriundo da gestão da qual eu participo nesse momento. Os planos de carreira estão postos há muitos anos. Para isso, a Secretaria de Administração está promovendo um debate sobre os planos de carreiras através do IBAN. A mesma coisa são os berçaristas. É importante a sociedade saber disso. É a mesma referência inicial para uma carga horária de 35 horas semanais. Reduz a carga horária, reduz valor. A gente não pode voltar para a referência 105, por exemplo, 104, 103, que elas são referências oriundas de ensino fundamental. Essas são carreiras aqui de valores de ensino médio, carga horária proporcional. Então não é simples. Não é uma questão de fatiar e está dependendo do que para amanhã. As coisas são postas, né? E acho que deve se abrir uma mesa de negociação. Nesse sentido, concordo ter esse grupo que foi, inclusive, publicado. O Vladimir trouxe aqui, abrindo a matéria, mas eu até entendo aqui a ansiedade de cerca de 1.500 professores, que eles colocam o seguinte: a gente pega até a Kátia aqui, Goulart, por exemplo, a Ana, que fala sobre isso também. Meta 17 já, porque 10 anos de espera é muito tempo, secretário. 10 anos aí, Renato, com todo respeito a alguns times de futebol, não vem título. Eles não veem Por falar em título de futebol, todos dois erraram ontem acerca do meu time. Eu não sou Fluminense, sou Vasco e há uns 10 anos também não vejo título. Eu sabia que a carapuça ia servir, viu? E não tá lá reclamando. Meu chefe vai continuar achando que é um erro meu, mas né? Eu sou vascaíno. Mas vamos lá. Isso ontem. Dentro desse contexto, 10 anos se espera ou de não se espera, ou de ter espera ou de não ter espera, né? É importante salientar o que aconteceu no período de 10 anos. É importante salientar as condições que o prefeito colocou aqui, que ele pegou a folha de pagamento da cidade. É importante salientar que no período de 10 anos houve uma pandemia, né, em que os estados, os municípios e as empresas praticamente quebraram. Então não são 10 anos em que as coisas fluíram normalmente e não se promoveu o aumento do salário devido. Então, diante de uma nova realidade social, diante de uma nova realidade que hoje se apresentam outras categorias, na verdade, diante da esteira de uma conversa, estão se vindo outras conversas em paralelo, o que é justo. É normal. O que é justo. Claro. Né? Isso aí é do processo democrático. Sem dúvida. Não há que se falar
de impossibilitar mesas de negociações com os anseios de cada uma categoria que compõe o contexto da educação. Mas é importante salientar o que aconteceu nos últimos 10 anos. Inclusive, o município tinha um tamanho de rede e hoje tem uma rede exponencial. Agora, o âmbito da negociação, a mesa de negociação, o decreto de composição do grupo de trabalho, que inclusive é uma coisa que era muito reclamada pelos profissionais de não participação formal nessas mesas de negociações, o decreto está aí dando espaço para a representação de docente 1, né, dando espaço à representação sindical do município, dentre outras, do próprio Conselho Municipal de Educação, que também é uma representação social, do CACT Fundeb, para que se abram todas as contas da educação municipal. O espaço está sendo posto aí, está sendo colocado para discutir diante de uma nova realidade. Ok, e nós estamos ao vivo aqui no Malha Fina com o secretário de Educação do município de Angra dos Reis, Paulo Fortunato, que está pontuando aí, passa pela questão dos monitores de educação, categoria especial, passa pela questão da mudança de referência para o número de 108, tem a questão de carga horária e tem a meta 17, que é um direito legal. Quase todos estão batendo firme nessa questão, que o resto é um desejo, é questão de priorizar. Agora, 10 anos é um número expressivo. Então, secretário, boa parte, inclusive a assessoria está acompanhando também, que aqui tudo é muito transparente. O pessoal basta entrar lá no Instagram da Rasca, por exemplo, @RascaWeb, que você vai ter todas essas informações, e as pessoas perguntam: por que não tem um espaço, não dá para fazer uma plenária, fazer alguma coisa nesse sentido, para que as pessoas tenham acesso, né, Vlad? A resposta oficial está no papel, vamos fazer, que a caminhada é certa. O pessoal está reforçando aqui. Inclusive, você é convidado para a caminhada amanhã. A caminhada é pacífica. Vou fazer alguma coisa? Não. Vlad. Eu vou lembrar aqui ao Fortunato e a todos os nossos ouvintes aí, quem está com a gente em áudio ou em vídeo, que uma das reivindicações da meta 17 é a equiparação do docente 1, que tem o curso de formação de professores, né, o normal, né, as normalistas, serem equiparadas ao nível técnico. E quem é docente 1 e tem nível superior, ser equiparado a docente 2. Basicamente seria isso, né? Como reivindicações básicas da meta 17, fora os outros detalhes aí. Mas basicamente seria uma equiparação, né, da categoria. 10 anos nessa luta. A pergunta, Fortunato, é muito direta, muito objetiva, porque a gente está ouvindo muita explicação. O prefeito ontem, assim, destrinchou vários argumentos. E você também. E jogou a bola para você na hora. O Fernando aqui, vou ligar pro Fortunato. Aqui do estúdio ele ligou. Fortunato, amanhã é você aqui. Cara, assim, uma coisa parece realmente que vocês estão querendo resolver. Sim. Certo? Isso aí tá claro para mim. Só que são 10 anos já de tentativa, certo? E agora foi criado um grupo para poder estudar, analisar. Vai dar tempo de se assinar isso definitivamente? Porque o prazo também está acabando, né, Fortunato? Veja bem, é bom falar de prazo. É bom a gente falar de prazo. O prazo é do plano e não da iniciativa governamental. Sim. A gente está falando coisas distintas. Mas é prazo do mesmo jeito. Que o plano, tanto não era... Prazo é prazo. Prazo é prazo. De onde ele venha é prazo. Vamos lá. Prazo é prazo, tá tudo certo, claro. Tudo direito. A gente está tentando contextualizar outras obrigações legais que, inclusive, tomaram à frente no orçamento para que a gente pudesse aplicar, como, por exemplo, o planejamento, o aumento exponencial da utilização do orçamento, a folha de pagamento da educação em 2021 de 106 milhões de reais, em 2024, no mínimo a previsão é de 212 milhões de reais da mesma folha de pagamento. Isso requer entender que houve incremento de profissionais nessa folha de pagamento, como tinha que ser, porque a necessidade ela é premente, né? Então, tanto não é autoaplicável que não foi aplicado. Então, o que se quer agora é construir um processo de aplicabilidade. O que a prefeitura está dizendo é que a constituição desse grupo de trabalho, inclusive no decreto está dizendo que deve o grupo de trabalho apresentar o chefe do Poder Executivo, o prefeito, né? A questão final para que ele possa bater o martelo sobre o tema, né? É de dizer claramente que nós queremos resolver o assunto de uma vez por todas. Agora, ele não pode ser resolvido de uma vez por todas se existem outros impactos 10 anos depois,
uma outra rede de ensino, um outro tamanho, uma nova realidade, sem esse estudo de impacto. Tem um professor... Só para lembrar, Sim. Meta 17, para os professores que já se aposentaram na paridade, eles também são aumentados. É para todo mundo. Então, o impacto, ele é inclusive previdenciário. Meta 17 impõe verificar o espaço da lei de responsabilidade fiscal. Porque na prefeitura não tem só a carreira do magistério, não tem só a carreira de educação. Tem outras carreiras também que impactam diretamente na lei de responsabilidade fiscal, que não está sendo dito. Isso é importante que a gente possa perceber. Ô secretário, aqui nós, na bancada aqui do Malha Fina, a gente não questiona, porque a gente sabe, uma cidade em 2024, nós estamos, mas em 2025, sinaliza para uma arrecadação de 3 bilhões. Obviamente, ninguém tem bola de cristal para saber quem vai ser o gestor. Mas o que está apavorando aqui, boa parte aqui das professoras, é exatamente que essa questão da Meta 17 está fazendo aí 10 anos, tem outras categorias aqui que estão nessa queda de braço, que está faltando, primeiro, uma abertura de diálogo. E eles falaram aqui também uma coisa, saiu como cargo em comissão, que é o pessoal... Saiu um dinheiro para esse pessoal, mas essa turma da educação... Mas qual o pessoal de cargo de comissão? Direção de escola. Quem é diretor de escola, Renato? Os nomes aqui eu teria que ver do 57. Eu vou facilitar para você. Busco. Hoje são 278 diretores e auxiliares de direção. Sim. Desses 278 diretores, 100% são professores da rede, concursados. Desses 100% de concursados, eu vou deixar agora para você me ajudar aqui no diálogo. Quantos são docentes 2, na sua opinião? Não tenho essa informação. Se eu tivesse, eu diria... não dá para chutar. Não quer chutar? Eu chutaria todo mundo. Docente 2? Docente 2? Não. Claro que não. Não. São, hoje, 5 docentes 2 e 273 docentes 1. É mesmo. 273 docentes 1, jamais diretor de escola ou auxiliar de direção. Isso não é benefício indireto? Não é que se fala... Peraí, Renato. Peraí. Não é categoria não, Renato. Não é uma questão de categoria. É uma questão de valorização. Você sabe como é que se pagava diretor de escola aqui? 40% do seu próprio rendimento. Não tinha uma gratificação. As pessoas querem falar de processo de valorização e de, por exemplo, construção de escolha de diretor de escola, né? Pela própria escola. Eu acho que esse debate, por exemplo, é um debate que precisa ser feito e não é no que, é no como. Sim. Não é no que, é no como, né? Como é que você vai ser um diretor de escola com as responsabilidades que o diretor de escola tem no século XXI sem um incremento de valorização? 273 de 278 diretores e auxiliares de direção são docentes 1. Isso não é valorização? Mas aí, o secretário... Agora, a gente está falando de valorização de carreira. É aí que é a diferença. O ponto de vista que foi colocado por vários professores, e está muito claro, a assessoria, depois você pode até entrar lá no Instagram, é que está dizendo exatamente, são cerca de 1.500 professores que hoje estão aí fazendo essa colocação democrática para o senhor e para o governo. Então, aí eles colocam o seguinte, que na verdade, quando saiu para os diretores, não foi para a categoria, para todos os professores, esses 1.500. Aí é que está a luta. E 1.500 pessoas é um número bastante expressivo. Desculpa, Renato. O bom do Malha Fina é que a gente pode discordar à vontade. Claro, aqui é a democracia na veia, né? Na veia. Então vamos lá. Assim como a gente também. Então, exatamente. Claro, então, aqui é um processo democrático aqui de concordância ou de discordância. Claro, faz parte do só avançar. Eu acho que quando a gente perde muito tempo quando a gente compara banana com maçã. Porque banana é banana, maçã é maçã. Todos os professores são elegíveis a cargos de direção de escola. Não tem ninguém que não seja diretor de escola. Eu acho que o debate não está aí. Então nós vamos fazer o seguinte debate. Qual é a estratégia, que foi utilizada para 1/3 do planejamento dos docentes 2? Não houve saída. Você não pode utilizar a contratação de mais docentes para liberar o docente para fazer o planejamento dele, para a redução da carga horária. O que se fez? Ampliou-se a carga horária, né, e majorou o salário do docente 2. É injusto? A solicitação aqui é equiparação, então, né? Aí é que tá o negócio. E não contratação, é equiparação. Aí é que tá o negócio. Será que a equiparação é o melhor instrumento jurídico?
Então, para isso tem um grupo de estudo montado. Perfeito. E para isso tem um prazo para poder assinar ou não. O grupo de estudo, de estudo montado, tá? Inclusive com a participação que está lá, que o prefeito designou docentes 1 e representação sindical do município. Tem um só professor. O quê? Nesse grupo tem um professor, um do Simplesmar, e o resto é palaciano, ou seja... Mas aí precisa de quê? Esse grupo de estudo precisa de quê? Então, 5 docentes, Não, esse número eu não tenho, mas eu acredito que seria oportuno, secretário, aí... Mudar o decreto para aumentar a composição, mudar o decreto vai demorar mais ainda. Pois é. Eu tenho medo de engavetar esse troço e sair pro ano que vem, 2025. Vai para mais 2 anos, 3 anos, sei lá, 10 anos de novo, não? O objetivo maior dos professores aqui, o que está muito claro, só pode ver aqui, é valorização do professor que atenda a todos, docente 1, inclusive a diretora que o senhor pontuou. Não, a diretora é um docente 1 ou docente 2, Renato. Eu acho que esse tema, ele não está em discussão. Não. Eu acho que se você incrementar... É a meta 17. Se você incrementar a valorização, nunca é demais. Assim como o aumento salarial do docente 2 de maneira exponencial e voluntária do município, também não se cabe a discussão para isso aqui também. Então, o foco é o quê? A implementação daquilo que está escrito na meta 17. O melhor atributo possível para isso. Eu vou dar um exemplo de um problema da equiparação. Um exemplo só. Eu citei aqui que a carga horária dos docentes 1 é de quantas horas? Semanais. Citei hoje, Renato, não precisa pesquisar, né? Não, tô passando o olho aqui, que é tanta gente ligando. 22 horas e 30. Aqui, é muita gente. Aí, as outras carreiras profissionais técnicas não tem uma carga horária de 22 horas e meia. Quando você fala de equiparação, você fala de isonomia. Isonomia é para tudo. Então, o Plano Municipal de Educação é um conjunto de metas aonde se quer chegar, né, para a melhoria da qualidade da educação. O que tem que fazer esse grupo de estudo agora é qualificar essa meta para o atendimento dela. É melhorar essa meta para o atendimento dela. Você está dizendo que a melhor forma jurídica, administrativa e orçamentária para a implementação dela. A equiparação não só em nível de salário, mas em níveis gerais. Então, que você está dizendo. Será que a construção da meta, tal como foi escrita, foi a melhor solução? Para aquele momento, pareceu que sim. A gente também não pode ficar aqui julgando a realidade histórica de 10 anos atrás. Não adianta, se a gente não pode outro comparar. Contexto, né? É outro contexto. Então, naquele momento, e aí eu entendo que a equiparação, na verdade, é um resgate histórico. Peraí. Vamos a um ponto dessa meta 17 que não tem discussão, não tem debate. O curso normal é um curso técnico. Não sou eu que estou dizendo isso, não. Quem está dizendo isso é o Catálogo Brasileiro de Ocupações, CBO, que é uma lei nacional que diz o que é cada profissão e qual é a formação mínima. Isso não tem debate para isso. Então, o que se quis dizer com isso naquele tempo? Naquele tempo, olha, não é justo que num dos pontos eu atendo, mas eu não recebo tal qual o meu colega que também atende esse requisito. Até aí tudo bem. Agora, a melhor construção jurídica administrativa foi falar em equiparação? Equiparação traz a isonomia. E aí aqui eu sei que tem alguns aí no debate aí pela internet, por isso que o Malha Fina é tão bom e democrático, não vão concordar comigo. Agora, o que se quer se fazer nesse momento com esse grupo de trabalho? Primeiro, trazer para o contexto de 10 anos depois. Segundo, trazer para o orçamento de 10 anos depois. Terceiro, trazer para a melhor formulação jurídico-administrativa. Tá? E quarto, estudar a real aplicabilidade disso. É isso que se quer fazer. Muito bem, estamos ao vivo com o secretário municipal de educação aqui na bancada do Malha Fina, secretário Paulo Fortunato. A gente vai dar uma relaxada nos ânimos e já voltamos. Rascal Web 11h21. Música, interatividade, informação. Malha Fina na Rascal Web. Convidado do dia. Olha, estamos recebendo o secretário municipal de educação de Angra dos Reis, Paulo Fortunato. Muita gente mandando mensagem, muita pergunta chegando de tudo quanto é lado. A Sheila Mota Pereira quer saber se vai ficar enrolando nas respostas que nem o Fernando Jordão fez ontem. Pô, não, cara, não é assim não, Sheila. Nós vamos destrinchar isso aí também. O Fabrício Brolo, levaram 10 anos enrolando e agora, no fim do segundo tempo, ainda cria uma comissão de estudos a respeito? A Cristiane Noé, que a gente já falou aqui várias vezes dela, quando a meta 17 será uma realidade em Angra? A Maísa Reis,
mês. Se haverá mais convocações de berçaristas, docentes e monitores. Ainda não ficou muito clara a questão dos monitores e o Fortunato vai voltar a esse tema aí com a gente. A Kátia Lins também pergunta sobre a criação do plano de estudo, faltando um mês só para vencer a meta 17. A tal equiparação de docente 1 com docente 2. Da Adriana Lins. A Viviane Ribeiro também tem a mesma dúvida e pergunta objetivamente se vai implementar nesse mês ou não a meta 17. Jude Rebouças. O Boletim Oficial publicou a criação do plano de estudo para definir a viabilidade da meta 17. Vai dar tempo de estudar tanto assim? Por que demorou 10 anos para se criar um grupo e se cria no último mês? Né? O prazo está acabando. A Claudinha Oliveira, valorização dos docentes 1, o prazo está no fim e o ano é de eleição. O que vai acontecer com a nossa meta 17? E as salas climatizadas, Renato Aguiar, tem ar-condicionado em todas ou não tem? O outdoor diz que as salas são climatizadas. Então, vamos agora passar, otimizando, secretário, até para a gente poder deixar claro para todo mundo e agradecer muita gente aqui participando aqui no Instagram. Esse assunto não se esgota aqui nessa edição do nosso Malha Fina, porque educação é todo dia a gente tem que educar. E nas férias, idem. Educação não para, 365 dias. Vamos fatiando essa questão. 10 anos, meta 17. Concretamente, secretário Paulo Fortunato, tem o grupo de estudo, falta aí cerca de um mês, tem uma eleição. O que dá para falar para esses 1.500 professores? Eu vou usar você, Renato, aqui agora para representar os 1.500 professores no diálogo, né? Para não ficar depois dizendo que eu estou fazendo um monólogo, né? Vamos fazer o contraponto. Sim, claro. Que prazo que vence? O prazo que está ali, esses 10 anos aí, ninguém, segundo os professores, aguenta tanto tempo. Não, tudo bem. Você pediu para a gente ser objetivo. Então vamos lá. Vamos lá. Prazo que vence? O prazo deles saberem se vão poder, pelo menos, ter isso amarrado numa lei, que já existe a lei, amarrado numa situação que vai possibilitar com o orçamento e mais do que isso. Concretamente, se vai ter o extrato bancário chegando esse valor. O Renato pega o moedor de carne, coloca o entrevistado ali dentro. Ele é bom nisso. Ele aperta o moedor e sai do outro lado da carne moída. Olha aqui, o Renato é bom nisso e o Fortunato é bom de resposta. Deixa eu te ajudar, Renato. O prazo que se está dizendo aqui é o prazo referente ao Plano Municipal de Educação. Sim. Não é o prazo de aplicação da meta 17. Então, se a meta 17 fosse auto-aplicável por conta da lei do Plano Municipal de Educação, já estava aplicada. Só fazer um aspas aqui, o senhor trabalha direto com isso caiu na mão. 1/3 do planejamento é obrigatório. Tem que cumprir. As cidades que não cumprem ainda, as redes que não cumprem ainda, além de não valorizar positivamente o professor, repito, quais cidades estão promovendo 1/3 do planejamento, como diz a lei federal, como determina a lei federal, como todas as ações já perdidas no Supremo Tribunal Federal demandam. Angra é uma delas. Como não falar de valorização, né? Então, assim, não podemos esquecer que em todos os anos houve o quê? Os aumentos salariais regulares em lei, né? Faz parte do processo de valorização do profissional, não só do magistério. Então, com relação a vencimento, o que vence é o Plano Municipal de Educação. O Plano Municipal de Educação, ele é através do Plano Nacional, do Plano Estadual de Educação, é que eles colocam as coisas para acontecer nos planos municipais. Colocam para a construção do plano. E eu fico muito à vontade que eu faço parte da história do Plano Estadual de Educação. O Estado do Rio de Janeiro era o Estado que em 2013 não tinha Plano Estadual de Educação. 90% dos municípios do Estado não tinham Plano Municipal de Educação. Para quem iniciou ontem na vida do magistério ou na vida da educação, né, como alguns aqui se arvoram em dar opinião, não sabe que a gente já tem uma estradinha de pelo menos 30 anos. Então não sabe o que municípios desse estado já tiveram para perder seus recursos de Fundeb ou os recursos federais, porque o estado do Rio de Janeiro e os municípios não tinham plano municipal. Eu fiz parte da primeira comissão estadual que construiu o plano estadual e operacionalizou os planos municipais de educação, dentre eles o de Angra dos Reis. Isso é uma questão. Agora, falando objetivamente sobre prazo. O prazo que se esgota é o de validade do plano, não de iniciativa do governo em fazer proposições
de regulamentação de legislação como a meta 17. Como a meta 17. Isso não se esgota. O que está sendo pleiteado aqui agora, o que está sendo colocado aqui agora... É o Plano Municipal de Educação que tem o prazo. Qual é o prazo? Se eu não me engano, é maio. Eu posso estar errado, mas a Cristiane está me ouvindo aí. Por isso ela falaram 30 dias. Ela pode dizer aí. Se eu não me engano, é em maio. Já ela vai dizer. Já ela vai dizer. Né? Então, o que acontece? Né? A comissão está sendo constituída. É importante dizer que estão sendo setores da sociedade. É paritário, sim. A presidente do CACS Fundeb foi eleita. A presidente do Conselho Municipal de Educação foi eleita. Tem representante da Câmara de Vereadores. Tem representante do Docente 1. Tem representante do Sindicato Municipal. Né? Nosso papel. Professores. Nosso papel. O número de professores interessante nesse grupo ou não? Porque dizem que são poucos professores. Mas esse grupo, ele não é um grupo decisório. Não é um grupo que a votação vai determinar o quê? De análise. É um grupo de como, não é um grupo do quê. Do quê? A gente não está discutindo, a prefeitura não está fazendo juízo de valor quanto à meta 17. Isso já está vencido. Agora não é uma questão de quê? É uma questão de como, diante de uma nova realidade da rede. E secretário, nessa questão de como, a gente... Queria falar depois dos monitores. Eu vou voltar nesse ponto aí. A questão do como, a gente sabe que o orçamento está sendo especulado, não está materializado 3 bilhões. Hoje é 2 milhões e 400 milhões, melhor do que ninguém, só pode me corrigir. Mas é o que está sendo dito, que foi falado na Câmara. Com esse orçamento, desse ano ainda, desse exercício, 2024, existe possibilidade concreta de ser feito uma folha suplementar ou uma lei, porque todo mundo diz que isso é urgente, tem que resolver isso, porque isso... Mas, a Cristiane Noyer entrou aqui agora, que ela falou, prazo final, último dia de abril. Obrigado aí, então. Obrigado, Cristiane. Obrigado, Cristiane. Então temos, se no último dia, aí vou fazer outra pergunta. Se no último dia de abril não estiver implementado, não implementa mais. Isso, 30 de abril. Segundo a data prazo, essa a data prazo. Sim, mas não vai implementar mais? Ué, mas se perdeu o prazo... Mas como perdeu o prazo, gente? Se é 30 de abril, ela deu uma data. 30 de abril é o prazo do Plano Municipal de Educação e não da iniciativa governamental de qualquer coisa. Sobre a meta. Sobre a meta ou sobre qualquer outra coisa do plano, inclusive. Não só sobre a meta, o debate que é sobre a meta. Né? Não há que se dizer... dia 1º de maio não se possa fazer, não se possa regulamentar. Inclusive, dia 1º de maio é quem interessar posse, não dia do trabalho, dia que trabalhou. Imagina se eu fosse o gestor, ou o Vlad já pensou, captou a ideia, né? 1º de maio, o nosso professor, que afinal de contas, se não for o professor, não tem ninguém estudando. Fortunato está dizendo que o prazo final do Plano Municipal de Educação é 30 de abril. Sim. Se não, tá na lei. Se não finalizar a meta 17 até 30 de abril, pode ser finalizada depois do prazo de 30 de abril? Claro que sim. Claro que porque sim. Senão o que acaba acontecendo? Porque senão o que acaba então, acontecendo? Então, para que esse desespero se todo pelo prazo? Aplicável, porque eu vou dizer, é uma questão de credibilidade. E aí nós que somos homens públicos, nós temos que saber lidar com isso. Claro. Né? Dar desconfiança permanente sobre nós que somos homens públicos. Verdade. Quem não está preparado para isso não pode estar na vida pública. Nem chega. Os senhores principalmente precisam lembrar disso. Claro. Né? Já estarão do lado de cá do balcão, né? Se Deus quiser. Eu vivo do lado de cá. Quando os senhores estiverem do lado de cá do balcão, os senhores vão entender melhor o que está acontecendo. Boa. Agora, como é que a gente não fala em credibilidade com 3 abonos pagos? Como é que a gente não fala de credibilidade com 1/3 do planejamento implementado? Como é que a gente não fala de credibilidade em tantas outras ações que foram realizadas nos últimos 3, 4 anos? Né? Então, eu entendo que haja uma crise de credibilidade para este assunto. Ok. Não deveria, não gostaria que fosse, o prefeito também não gostaria que fosse. Mas é o que é. Ninguém gostaria que fosse, mas é o que é. Então, como é que se supera essa crise de credibilidade? Primeiro, vamos constituir o grupo de trabalho. Segundo, o grupo de trabalho tem dia para começar e tem hora para acabar. Terceiro, colocar isso à disposição do prefeito para que ele faça as devidas questões. Se olharem, é porque também não leem. Quem está no grupo de trabalho? A Secretaria de Governo. Quem está no grupo de trabalho? A Secretaria de Administração. Quem está no grupo de trabalho? A Angra Prev. Sim. Por conta da paridade daqueles... É impacto... Que no futuro vão estar... Não, no futuro ainda é maior do que o presente. Né? Mas no presente é tão justo esse processo, Vlad, que você está fazendo isso por quem está na ativa, tanto quanto pela paridade. Uma luta aí dos trabalhadores da educação que merece ser realmente... aplicável. Então, o que acontece? Não adianta que não vai acontecer o auto-aplicável. O auto-aplicável, se tivesse que acontecer, já teria acontecido. Tanto que não aconteceu. Né? Então, o que termina é o Plano Municipal de Educação, que não é impeditivo da municipalidade
fazer as devidas regulamentações para a meta. Ou seja, nós estamos diante do que, estamos diante do como. Sim, mas também não há garantia de que não haverá depois do dia 30, já que você está dizendo que depois do dia 30, do prazo do Plano Municipal de Educação, ainda assim pode haver a concretização da meta 17. E como disse o prefeito ontem aqui, melhor do que o prefeito dizer, não há, né? Secretário, para a gente evoluir, a gente fica aqui apertado no horário, daqui a pouco toco a sirene. Não era 2 horas, não? Não, né? Que a gente acaba meio-dia. São 11 horas e 33 minutos. Eu vim preparado para 2 da tarde. Tô ligado, vim preparadíssimo. Ô, Renato, vamos voltar aos monitores? Vamos. Sim, é outro assunto que está aqui bastante quente e o pessoal está preocupado. Monitores. Monitor de educação especial. Monitor de educação especial está colocando na mesa a seguinte reivindicação: a mudança, né, de nível. Né? O plano de carreira ele é composto por níveis, né, que são faixas salariais, né, da mudança do nível 105, né, para o nível 108. Seria mais adequado ao ver, né, dos monitores de educação especial. Reivindicação precisa ser estudada, né? E para isso a Secretaria de Administração, através do IBAM, está fazendo a reformulação dos planos de carreira. Então, dentro em breve, provavelmente teremos alguma novidade ou alguma informação mais assertiva sobre esse ponto específico aqui dos monitores de educação especial. Perfeito. Que foi perguntado se vai convocar mais. Eu não. Hoje, que dia da semana é hoje? Terça-feira. Me parece que está em pauta. Não sei se o Fabrício consegue ver com a Danúbia. Parece que está em pauta a segunda votação, né? De uma iniciativa do Executivo, da ampliação de mais 200 cargos de monitores de educação especial. A Câmara aprovando, né, o prefeito sancionando e vai sancionar. Sim. A gente vai convocar mais 200 monitores de educação especial. Professores têm sido convocados, nós recebemos na semana passada 49 professores, né? Não é isso, Vitor? Essa semana são mais 10. Mais 10, e a gente já conversou com a Secretaria de Recursos Humanos e vamos convocar mais. Por quê? Porque a rede está crescendo, a rede está aumentando. Nós temos um CMEI novo para entrar em operação na Japuíba. Nós temos um CMEI novo para entrar em operação na Jacuecanga, que é a antiga creche Mundo Colorido lá do nosso amigo, gerido pela Associação de Moradores local lá, nosso amigo Ilha Grande, né? Então nós temos expansão de rede, como diz o prefeito, né? Há 3 anos atrás, por exemplo, nós não tínhamos um CMEI na Garatucaia, nós não tínhamos um CMEI na Ilha Grande, no Abraão. Secretário, tem várias colocações aqui, já estamos com a questão do nosso horário aqui também. Então, teoricamente... Estou tentando pegar cola aqui no negócio, mas tá difícil. Não, pode anotar. Estou tentando. O calendário do grupo de estudo. Esses... Segundo semestre de 2024. Segundo semestre que vai ter o fluxo de reuniões. Segundo semestre de 2024. Pergunta de um leigo, não é de um pedagogo, não é de um jornalista. O impacto do calendário eleitoral, o senhor acha que pode atrapalhar esse fluxo? Não, acho que isso vai ficar para 2025 próximo? Eu acho que não. A gente precisa lembrar que, por exemplo, é no segundo semestre que começam os debates para a construção de um novo orçamento. Né? Para você olhar para um novo orçamento, você tem que olhar para o orçamento que está em curso. Teoricamente, essa questão, então, esse ano vai... Eu estou dizendo que são coincidentes, tá, Renato? Eu não estou dizendo que é para o ano que vem. Eu estou dizendo que acaba sendo acaba sendo um semestre coincidente. Por isso que a gente conversa com tranquilidade. Que não é atrapalhado pelo calendário eleitoral. E então, vários professores já pegaram aqui, aquele negócio que eu digo, leva, mas leva certo. Então, não se está se falando aqui que não vem aumento esse ano. Pode ser veio o 1º de maio aí, que eu sou um cara otimista, né? E bota otimista nisso. Eu tô acostumado do Renato de um lado e 1 milhão do outro lado e tá tranquilo, e a gente vence. Então, secretário... Como é que é? 1 milhão de um lado e 1 do outro lado, e a gente vence. E uma coisa porque cada um mexe com o cara. Ele deve ser Botafogo. Eu sou um botafogueiro. Lógico que é. Agora eu entendi a metáfora. Então, secretário, tem essa questão. Segundo semestre, ciclo do calendário do grupo trabalhando. Ponto. A questão do orçamento para 2025 vai ser feito pela gestão atual, aprovado pela Câmara atual. Os nossos vereadores que lá estão. Então, tudo isso, para amarrar, aí entra o Simpsmar, entra o CEP, entra todos e podem colocar essa questão. Isso vai ser publicado em BO também, que para 2025,
valorização desses 1.500 professores? O senhor acha que é possível? Tem que ser, isso tem que estar no orçamento. Tem que estar amarrado. Isso não pode estar no orçamento. orçamento. É um princípio jurídico, né? Se não está legal. nos autos, não existe. Eu não posso pagar nada em administração pública, eu não tenho orçamento. Perfeito. O primeiro dinheiro público é virtual, é o orçamento, é o que está lá no orçamento. O dinheiro financeiro, porque o que o orçamento ele faz? Ele faz uma previsibilidade orçamentária. Né? É um autoestudo econômico-financeiro que é feito, que diz o seguinte, o orçamento de 2024 vai ser X. Agora, isso virar dinheiro, tem uma luta nisso. Secretário, eu sei que o senhor deve ser carioca, mas eu sou mineiro com muito orgulho e amo Angra dos Reis. Estou lembrando de Juscelino Kubitschek. Vamos fazer Brasília. Então fazer 50 anos em 5. Por que não fazer 10 anos em um mês? Tá aí o desafio pro senhor. Devolva essa bola aí. É bacana o desafio, mas esse desafio não é meu, esse desafio é do grupo de trabalho. Vou levar para isso. Então tá aí colocado que dá para fazer, dá. Olha, a sinalização positiva. Juscelino, se a gente pegar a biografia de Juscelino, quase não fez 50, tá 50 anos e 5. E se não tem na história do presidente Juscelino Kubitschek, né, um marechal, né, que ou deixasse assumir o governo, talvez não tivesse o mas governo. Mas sempre Juscelino. Pode ser até de verde, com o general com varinha na mão, tem sempre alguém que passou por um banco escolar e teve um professor. Olha, esse grupo de estudos aí, formado pelo Conselho Municipal de Educação, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Angra dos Reis, o SINSPIMAR, Fundeb, a Câmara Municipal de Angra dos Reis, um representante da categoria dos docentes 1 da Rede Pública Municipal, e professores também. Sim. Né? Pra gente ir pra reta final, Renato Aguiar e Paulo Fortunato. E os nossos ouvintes. E os nossos ouvintes, né? Quem nos assiste e quem nos ouve. Sobre as reformas, vocês estão fazendo uma grande reforma nas escolas municipais de Angra dos Reis. Inclusive os outdoors estão aí, a cidade da educação, muita gente está chamando de a cidade dos outdoors, e não a cidade da educação. Então, porque são muitos outdoors, tem até secretarias por aí fazendo gincana. Onde está o nosso outdoor não sei o quê? Onde está o outdoor não sei o quê? É outdoor para cá, outdoor para lá, cada um mais lindo que o outro. Porém, quando uma informação vai para um outdoor, um sistema de comunicação assim como é o visual do outdoor, subentende-se que já está executado. Mas não, está em andamento, né, Fortunato? Qual é o prazo para que toda a rede municipal de ensino esteja com todas as salas pelo menos climatizadas? Porque o conforto na hora de ministrar uma aula, na hora de você receber a informação do professor, é fundamental. Ninguém consegue estudar num ambiente ruim, num ambiente calor, num ambiente sem ventilação, sem refrigeração. Não é simples. Então é algo importante, sim, que já deixou de ser supérfluo há muito tempo. São condições de ambientação mesmo para que você consiga alcançar aquela aula que está sendo ministrada. Qual é o prazo e o que vocês estão fazendo em relação a tantas escolas que tem? São quantas? 91 escolas. Ontem eu falei 92. 91 escolas. É escola. Vai ter 92. Vai ter. É a creche lá do Ilha Grande. Lá. Olha, quando tiver 100 escolas, vamos fazer uma grande festa. Eu acho Show? que sim. Então, eu acho que sim. Eu mesmo já estou determinando isso. E nós dois estamos convidados, tá, Renato? Para a 100ª escola, beleza? Então, Fortunato, como é que é aí o andamento das obras? Eu sei que é um projeto gigantesco. Como é que tá? Fala pra gente. São 3 desafios, né? São 3 pontos desse projeto. Esse projeto é o seguinte: nenhuma escola nova entra em operação que não esteja climatizada. Então, as escolas novas que foram recentemente colocadas em operação estão todas climatizadas. 100%. Certo? Das novas. As escolas antigas que não possuem climatização ainda, nós temos cerca de 25 unidades de ensino climatizadas hoje e 22 em andamento, né, com empresa fazendo a climatização. O projeto de climatização é uma parceria nossa com a Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas. Eles que estão tocando a climatização propriamente dita. Não vou entrar em detalhes aqui das dificuldades elétricas que a cidade apresenta. A gente não precisa, né? A gente não precisa. A gente pode pular. Todo mundo que mora em Angra conhece bem isso. Todo mundo parte do mesmo princípio. Sim. Então, qual é a melhor maneira de se trabalhar um projeto de climatização, um processo de climatização? E aí eu estou falando na educação, estou falando de escolas, né? Até porque a gente está falando de conforto térmico. O conforto térmico hoje ele é fundamental, né? Ele é imprescindível. Então, para a gente conquistar o conforto térmico, qual foi a saída que nós tivemos? Nós construímos projetos executivos, né? Esses projetos, primeiro nós licitamos as empresas que fariam os projetos executivos. Cada unidade de ensino tem um projeto executivo de climatização próprio, porque as escolas diferem de tamanho, de localidade,
de condições prediais, de condições de obra civil e, principalmente, de condições elétricas no local. Então, são realidades completamente distintas. Ainda mais nas ilhas. Mas enfim, de uma forma geral. Né? Então, para a gente poder adequar cada escola com essa realidade, a primeira etapa do projeto foi a construção dos projetos executivos. Primeiro licitou-se as empresas que construíram os projetos executivos. Projetos executivos foram construídos e entregues à Secretaria de Obras. Segunda etapa do projeto, licitar a contratação da execução da obra. Né? Então, por exemplo, nós temos nesse momento a Escola Raul Pompeia, na Monsuaba, passando por climatização. Né? Nós temos aqui o CEMEI aqui no Balneário, Jair Landim, passando por climatização. Né? Cada climatização dessa, quem conhece a escola da Monsuaba, quem conhece o CEMEI, sabe a diferença de tamanho entre essas duas escolas. Perfeito. Né? Então, nessa etapa agora, uma parte da rede de ensino já está passando por uma climatização. Enquanto isto acontece, porque a empresa que climatiza precisa entregar, inclusive, a ampliação de carga elétrica da Enel pronta. Né? E aí tem sido um problema, mas enfim, a empresa já sabia do problema, então ela está dando conta disso. E aí eu quero agradecer aqui a equipe do secretário Alain Bernardo nesse sentido. E a terceira etapa vai ser a construção de a licitação de mais obras de escolas para a climatização. Prazo não, né? Não, prazo não. Tem, né? Esse prazo é constante. Né? A gente já tem 57 escolas, se eu não me engano, climatizadas. Né? De um total de 91. Né? Falar em prazo, pegar essa palavra, boa parte das pessoas estão querendo exatamente uma data para fazer essa reunião do Prometa 17, esse grupo de trabalho. Tem alguma data? Tem sim, vamos lá. A gente já expediu um encaminhamento para as secretarias, para eles, para as secretarias encaminharem os seus representantes. Perfeito. Né? Isso ofício já foi expedido. Ofício já foi expedido para as instituições que não fazem parte da estrutura do município. Né? Vou conversar com a professora Inoue com relação à representação dos docentes Sim, para né? ser oficializado, né? Para ser oficializado, claro. Né? Eu não sei qual é o processo de escolha dentre os pares, né? Acredito que seja a Cristiane Inoue, inclusive, né? Com isso, publica-se a equipe de trabalho e na primeira reunião faz-se todo o cronograma de trabalho. Inclusive, ela entrou aqui agora, Cristiane Inoue, falando que Fortunato, essa reunião do grupo de estudo, Meta 17, pode ser até amanhã de manhã, não sei como é que está a agenda do senhor. Pode ser ontem. Dos professores. Entendi. Então, tá aí, auxiliares de biblioteca, inspetores, a turma toda para ver. Secretário, aqui são 11 horas e 45 minutos. A gente agradece muito mesmo a todas as pessoas. Tem aqui a Sofia, ela tem um problema de falta de vaga. Parque Mambucaba, ela é mãe de 2 crianças, uma de 6 anos e outra de 3. E ela busca exatamente vagas para matricular essas crianças dela. E ela alega até que já levou o problema para o Conselho Tutelar, aí já foi a muitos locais, e porque não há nenhum CEMEI funcionando em tempo integral em Angra dos Reis. Ela está dizendo que realmente ela está lutando muito por causa dessas crianças. Claro. Teria alguma informação sobre esse caso? Deve ter outros por aí que não vieram à tela aqui, por gentileza. Antes de mais nada, eu quero dizer uma coisa. Como é que é o processo referente à matrícula na rede municipal? É claro, objetivo e transparente. É pela internet. Não tem quem diga, não tem quem pede, não tem quem põe, não tem quem tira. Então, esse processo na internet deu transparência a toda essa questão. O caso específico, a nossa equipe entrou em contato às 9h51 para tratar com o problema com a solicitante. Né? A senhora Sofia. E já está sendo encaminhada a questão. Então, acredito que em breve, com certeza, o assunto já esteja... ela me mandou 10h13 aqui. Ótimo. Sempre 10h13. Viu? 9h51, aí é com você, Renato. Aqui o celular. Eu já vou para 10h15, que para mim eu gosto mais quebrado. Tá pulando, o Fortunato tá pulando de 10h12 para 10h15. Então tá. Então, 10h14. É bom, porque bateu com a informação que eu dei aqui agora. Sim, então, de 9h51. Já está em andamento o atendimento a ela. Né? Certo? Mas quer falar um pouquinho sobre essa questão de vagas? Isso queria até dar um depoimento que a gente, em outra emissora, a gente divulgou, o senhor esteve presente,
N vezes isso. Mas aí tem casos e casos. De repente a pessoa está viajando, não estava, ou mudou, e por aí vai. E outra coisa aqui que os professores estão falando, se haveria possibilidade, secretário, se o senhor poderia participar dessa reunião, amanhã de manhã, ou um horário que o senhor tivesse uma flexibilidade aí, com esse grupo, e posteriormente aí se vê essa parte burocrática de colocar no BO, quem é quem que vai representar. Eu não entendi. O que é? Se o senhor pode fazer uma reunião com esses professores do pessoal da Meta 17. Sempre faço. Amanhã poderia? Cristiane Noé, eu conversei com ela, inclusive, semana passada. Do grupo que pode ser amanhã. E outra coisa que tem muita gente questionando aqui, o vereador Charles, era 11 e tal da noite, a gente dialogou, e eles estão falando por que os vereadores não estão mais presentes. Aí tem que ser uma coisa com os 14 aí vereadores. mas eu vou até ser honesto aqui, né, com a Câmara. Tá? Eu, por exemplo, no sábado, eu recebi telefonemas da Câmara inteira. Durante o sábado. Sim. Não recebi do vereador Charles, inclusive, mas de outros parlamentares da Câmara, eu recebi telefonemas o sábado todo. Até da oposição, que isso é importante. Então, na oposição, a gente tem dando nomes aos bois, né? É o vereador Edinho e a vereadora Gabriela Carneiro. Inclusive, os dois já foram convidados para estar aqui. A vereadora Gabriela Carneiro, eu não tive a honra e o prazer de conversar com ela nesse período que eu estou na frente da Secretaria de Educação. O vereador Edinho, sempre que me procurou, eu sempre conversei. Perfeito. Eu acredito que eu gosto muito de um negócio que deixa alguns políticos arrepiados, mas é legal. O secretário, ou o prefeito, ou o vereador, ele recebe o salário dele, que é um conjunto de impostos. Logo, a população só presta serviço. É verdade. Goste ou não goste, Isso. ele é o gestor, ele está falando o que está. E outra coisa que as pessoas têm que entender um pouco é a questão da legislação. Se está publicado, está nos autos, existe, cumpra-se. É o mínimo que tem que acontecer. Agora, se tem isso, tem outra demanda, tem figuras, a questão do orçamento é outra coisa. Existe uma previsão. A nossa Petrobras, a Declan, o que movimenta de petróleo hoje, só daqui a 2 anos vai acontecer. A materialização na entrada desses recursos. Então a gente tem que ter bola no chão, com calma, com tranquilidade. E, Renato, você está fazendo o papel do advogado de A ou de B? Não. A gente aqui é transparente. Não, eu posso dizer que não. Então, mas você nem A nem B. 10 anos, né, campeão? Então, aquela história, você está aqui, aí muita gente diz, que ele ignorou ele, o secretário, as categorias. Ele ignorou, sou eu. Tem 10 anos, tem não sei o quê. Gente, o processo da luta política, ainda mais na educação, existe desde quando o mundo é mundo. É uma coisa quando eterna. o cara entrou na caverna, alguém pintou na parede da caverna uma coisa, teve um cara cruzou o braço e falou, isso aí não tá legal não. Campeão, então vamos aprender a viver com as divergências. Agradecemos aí ao secretário municipal de Educação, Paulo Fortunato. Fortunato, os microfones e as câmeras do sistema Rasca Web estão à sua disposição para as suas palavras finais. E a gente já agradece de antemão. Ô Vlad, antes de mais nada, Vlad, Renato, Nelson aqui, agradecer aqui o espaço, né, que vocês pontuam e colocam para a gente. Dizer que a gente está à disposição, a gente continua à disposição, como você mesmo disse, Renato. Sim. A gente teve outros encontros em outros espaços de comunicação, sempre que foi requisitado. E até na rua, várias vezes. Até na rua, né? Em várias vezes até no WhatsApp. Também. Mas várias vezes a gente fora do ar, né? Conversando e dialogando e construindo, né? A convergência. Eu acho que a convergência se constrói. Né? Eu acho que a divergência, você tem que pegar a divergência e transformar em convergência. Se vai ser uma convergência de 100%, 90%, 80%, 50%, a mesa de negociação sempre vai dar conta dessa divergência para virar convergência. Eu acho que a gente precisa ter serenidade, calma, sabedoria, né? Entender que tem uma sociedade no meio disso tudo que nos olha, que nos observa a todos. Porque nós fazemos parte do sistema educacional por inteiro e por completo. Né? Quem está na escola hoje é uma representação, né, importante para poder dar conta da educação. Nossa educação tem melhorado a olhos vistos os nossos processos. Quero agradecer aqui os professores que estão nas suas salas de aula, os monitores de educação especial, os inspetores de alunos. Quero agradecer aos berçaristas, quero agradecer a todo o conjunto de categorias. 28 de abril agora temos um concurso público que só para os cargos de educação são 10.500 inscritos, ou seja, o que revela que Angra tem credibilidade,
né? Angra tem seu processo educacional sendo observado, né? E que está trazendo esses novos candidatos para constituir novos profissionais na nossa rede. E aqui fica o meu respeito a todos os profissionais de educação, né? Onde houver o debate respeitoso, o debate onde a gente possa fazer troca de ideias e crescimento, pode contar comigo, né, no debate. Eu comecei com a história da Cristiane Inoue, né? Que eu reputo, respeito muito, e eu quero dar meu depoimento pessoal, né, que o tema ganhou volume há pouco tempo, mas que a Cristiane tem sustentado praticamente sozinha o assunto, né, trazendo para a gente esse debate o tempo todo. Então, enquanto liderança, ela tem que ser uma pessoa respeitada diante dessa meta 17, diante do processo que ela se propôs a liderar. Há pouco tempo atrás, a gente teve um outro debate, né, em que eu não saí vencedor do debate, né, até porque eu me posicionei do lado da sociedade, né, que foi na questão relativa ao recesso do meio de ano de algumas categorias, e a vida seguiu e a vida continua, né? A gente não vai... Ela comentou aqui. A gente não vai ganhar... Não, mas não foi nem com ela, não. Foi até com o Alex. É porque ela comentou que vocês tiveram umas desavenças no passado, mas hoje são grandes amigos. E lutam pela mesma coisa. Da terapia dela aqui na entrevista. Foi muito bacana, foi muito claro. Inclusive, ela está aqui. A gente não pode fazer um aspas aqui. Meu abraço ao querido secretário. Isso. Vamos nos reunir amanhã de manhã com um grupo de estudo. Interrogation marca interrogação. Isso. Maravilha. Vamos, eu vou mandar uma mensagem para ela. Sim. Maravilha. Então, o que acontece? Fora do ar, vocês combinam, então. Né? Atenção, professores. Para terminar a minha historinha, a comissão que foi tentar lá dialogar, construir o diálogo, né, foi recebida, mas sem antes eu tive que ouvir, né, que o secretário, era uma sexta-feira, 5 horas da tarde, já nem se encontrava em terras angrenses, né, como você mesmo disse, eu sou carioca. Não, eu estou aqui desde a madrugada de segunda e só saio daqui na noite de sexta-feira. Eu sou de mais longe. E aí não deram sorte, porque quando foram fazer vídeo na porta da secretaria, achando que eu já não estava na secretaria, eu estava dentro do prédio. E recebi o grupo. Então, assim, eu acho que a gente precisa criar o consenso, né? E criar o consenso de maneira parcimoniosa, de maneira legitimamente constituída. Então, eu quero agradecer mais uma vez a Rasca Web. Obrigado. E aos ouvintes, né? E os que nos assistem, que nos veem, dizer que a Secretaria de Educação está à disposição de todos. Fechado. Muito obrigado. Secretário Municipal de Educação, Paulo Fortunato, foi o nosso entrevistado de hoje aqui no Malha Fina.